Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. Como é que a Constituição de 88 organiza os estados e municípios aqui no Brasil? Quais são, assim, os poderes e limites deles? Oi. Pois é, a gente vai usar como base os artigos 25 a 31 da Constituição mesmo, né? Focando ali nos capítulos dos estados federados e dos municípios. Exato. A missão aqui é entender essa arquitetura da autonomia local, regional, as estruturas de poder, as responsabilidades que a lei maior define para eles. Exatamente. Entender como essa engrenagem funciona na prática. Preparados? Então vamos lá. Desempacotar isso. Começando pelos estados, o artigo 25. Ele diz que eles se organizam com constituições e leis próprias. Mas sempre, claro, observando os princípios da Constituição Federal. Parece simples, né? Parece, mas aí vem o parágrafo 1º que traz a tal da competência residual. Isso é bem importante. Competência residual. E o que seria isso na prática? Competência residual. Olha, pensa assim. A Constituição Federal, ela distribui as tarefas, né? Diz o que a União faz, o que os municípios fazem e o que é proibido para os estados. Certo. O que sobra? Aquilo que não foi dado para ninguém, nem proibido para o estado. Bom, aí o estado pode assumir. É a margem de manobra deles, sabe? Para legislar, para administrar coisas que não estão especificadas em outras esferas. É um pilar da autonomia estadual, sem dúvida. Entendi. Tipo, o poder sobre o que não foi dito. E além dessa regra mais geral, o artigo 25 também dá umas tarefas específicas, né? Lembro da questão do gás canalizado. Exato, tá lá no parágrafo 2º. Os estados podem explorar esses serviços locais de gás canalizado, diretamente ou via concessão. Uhum. E o interessante aqui é uma restrição que veio depois, com a emenda 5 de 95. A regulamentação disso não pode ser feita por medida provisória, precisa de lei mesmo, formal. É para dar mais segurança jurídica, talvez, mais debate. E isso mostra uma preocupação em ter mais estabilidade, mais discussão legislativa num setor que é estratégico, né? E tem mais. O parágrafo 3º, ele permite aos estados criar por lei complementar as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões. Isso é para integrar os municípios vizinhos, imagino. Justamente, é fundamental para o planejamento regional. Pensem em municípios coladinhos com problemas iguais de transporte, lixo, saneamento. Essa ferramenta permite que eles se juntem, sabe? Com a coordenação do Estado para buscar soluções integradas que funcionem para todo mundo ali naquela área. Faz todo sentido. Problemas compartilhados, soluções compartilhadas. E quanto ao patrimônio? O que a Constituição diz que pertence aos estados? O artigo 26 lista algumas coisas. Sim, e essa lista é crucial para a gestão dos recursos, né? Ela inclui as águas superficiais, subterrâneas, claro, com algumas exceções ligadas a obras da União. Certo. Também áreas específicas em ilhas oceânicas e costeiras, ilhas em rios e lagos que não sejam da União e as famosas terras devolutas que não pertencem à União. Terras devolutas. Aquelas sem um dono definido, né? Exato. Definir quem é o dono desses bens impacta tudo, desde exploração econômica até proteção ambiental, jurisdição legal. As terras devolutas, por exemplo, como você disse, são aquelas sem dono particular. A titularidade do Estado permite usá-las em políticas agrárias, de conservação. Entendi. Agora, mudando um pouco para o legislativo estadual. Artigo 27. As assembleias legislativas. E a forma de calcular o número de deputados estaduais. Parece que tem uma matemática meio própria ali, né? Por quê? Ah, sim. É uma fórmula que tenta equilibrar a representação com o tamanho da Assembleia. A regra base é o triplo da bancada federal do Estado. O triplo? Mas para não criar assembleias gigantescas nos estados mais populosos, tem um ajuste. Acima de 36 deputados estaduais, o que dá 12 federais, a proporção diminui. Aí acrescenta só um estadual para cada federal a mais, entendeu? Ah, entendi. É para não inflar demais nos estados grandes e garantir representação nos menores. Isso. É um mecanismo para garantir que estados menores tenham voz, mas sem inflar demais as assembleias dos maiores. Um típico quebra-cabeça federativo. O mandato deles é de 4 anos e seguem as regras gerais da Constituição para eleições, imunidades, essas coisas. E quem define o salário deles? O próprio artigo 27 fala disso, né? Fala sim.
O parágrafo 2º diz que o subsídio é fixado por lei da própria Assembleia, mas tem um teto claro. Não pode passar de 75% do subsídio de um deputado federal. 75%. Isso. E, claro, tem que respeitar todas as outras regras de remuneração do serviço público. É um controle para evitar salários, assim, desproporcionais. E as assembleias, elas têm autonomia para organizar a própria casa, regimento interno, essas coisas. Total autonomia. O parágrafo 3º garante isso. Elas definem o regimento, a estrutura administrativa, os cargos. E um detalhe importante no parágrafo 4º é a previsão da iniciativa popular no processo legislativo estadual. Ah, quer dizer que os cidadãos também podem propor leis estaduais? Podem, a Constituição abre esse espaço. É um mecanismo de democracia direta, né? A efetividade varia bastante de estado para estado, mas a previsão está lá. Interessante. Passando agora para o Executivo Estadual, artigo 28. Eleição de governador e vice, mandato de 4 anos, datas de eleição que a gente já conhece. Mas teve uma mudança recente na data da posse, não teve? Teve sim. A emenda 111 de 2021 mudou a posse para 6 de janeiro do ano seguinte à eleição. Uma pequena alteração, mas que ajusta o calendário, né? Ajusta o calendário. Outro ponto relevante está no parágrafo 1º, a regra de perda de mandato. Se o governador assumir outro cargo público remunerado, ele perde o mandato. A não ser que seja um cargo obtido por concurso público, aí tem regras específicas. Mas a ideia é garantir dedicação exclusiva à função. Entendi. Para focar no governo. E os salários do governador, vice-secretários, quem decide? A lógica é parecida com a dos deputados estaduais. O parágrafo 2º, que veio com a emenda 19 de 98, diz que os subsídios são fixados por lei, mas de iniciativa da Assembleia Legislativa. Ah, então é a Assembleia que propõe a lei do salário do Executivo? Exatamente. E, de novo, precisam respeitar os limites e regras gerais da Constituição, como o teto remuneratório do funcionalismo. A ideia é manter a coerência e a moralidade nos gastos públicos, né? Ok, acho que cobrimos bem a estrutura estadual. Vamos agora descer um nível. Olhar para os municípios, começando pelo artigo 29. A primeira coisa que aparece é a lei orgânica, a Constituição do município. Exato. Cada município tem a sua. E ela tem um processo de aprovação especial, reforçado. Precisa ser votada em 2 turnos na Câmara Municipal. 2 turnos. Sim, com um intervalo mínimo de 10 dias entre eles. E a aprovação exige 2/3 dos vereadores. É um processo mais rígido para dar estabilidade a essa lei fundamental local. E claro, né, ela não pode contrariar nem a Constituição Federal nem estadual. E essa lei orgânica já tem que seguir várias regras que estão na própria Constituição Federal, listadas lá nos incisos do artigo 29, certo? Certíssimo. Tem a menção direta para prefeito, vice, vereadores, mandato de 4 anos, as datas de eleição e posse, e a regra do segundo turno para prefeito, que só vale para cidades maiores, né? Acima de 200 mil eleitores. Aí vem o inciso 4, sobre o número de vereadores. Lembro que isso mudou com uma emenda, e a regra varia bastante, né? Por que essa variação tão grande? Sim, a emenda 58 de 2009 detalhou isso bem. Criou faixas populacionais bem específicas. Começa com 9 vereadores para municípios bem pequenos, tipo até 15 mil habitantes. Só 9. É, e vai subindo gradualmente até o máximo de 55 vereadores para cidades gigantescas, com mais de 8 milhões de habitantes. A lógica é adaptar o tamanho da representação à complexidade e à população de cada lugar. Uma cidade maior, com mais demandas, mais diversidade, teoricamente precisa de mais representantes para dar conta do recado, né? É um sistema escalonado. Faz sentido. E depois vem as regras sobre dinheiro. Subsídios de prefeito, vice, secretários e vereadores. Como funciona essa parte? Bom, o subsídio do prefeito, vice e secretários é fixado por lei, mas de iniciativa da Câmara Municipal. Está lá no inciso 5. A Câmara define do prefeito. Isso. Já o dos vereadores, no inciso 6, é fixado pela própria Câmara, mas sempre para a legislatura seguinte. Ou seja, eles não podem aumentar o próprio salário de forma imediata, sabe? Ah, para evitar legislar em causa própria naquele momento. Exatamente. E aqui entram mais tetos. O subsídio de um vereador não pode passar de um certo percentual do subsídio de um deputado estadual. E esse percentual também varia com a população do município.
Vai de 20% nas cidades menores até 75% nas maiores. Nossa, é teto em cima de teto. E além do teto individual, tem um limite geral para o gasto com vereadores. Tem sim, e é bem importante. O inciso 7º diz que o gasto total com a remuneração de todos os vereadores não pode passar de 5% da receita do município. 5% da receita total para pagar todos os vereadores. Isso. Aqui a Constituição tenta colocar um freio mais global nos gastos com a política local, para garantir que sobre mais dinheiro para as outras necessidades da população, né? É um equilíbrio delicado entre representação política e responsabilidade fiscal. O artigo 29 ainda traz outras regras para os vereadores e para o prefeito. Menciona a inviolabilidade por opiniões dentro do município, proibições parecidas com os dos deputados, o foro para julgar o prefeito, que é o Tribunal de Justiça. Isso, e também a iniciativa popular municipal, que exige assinatura de 5% dos eleitores para propor um projeto de lei. 5%? E o controle fiscal não para por aí, viu? O artigo 29A, que foi adicionado depois, é todo dedicado a limitar o gasto total da Câmara Municipal. Não só salários, mas tudo, incluindo aposentados, pensionistas ligados ao Legislativo. Ah, o gasto total do Legislativo Municipal. Exatamente. E, de novo, os limites são percentuais da receita do município, tributos mais transferências específicas e variam com a população. Quanto maior a cidade, menor o percentual que a Câmara pode gastar. Começa em 7% para os menores e vai caindo até 3,5% para os gigantescos. Nossa, são muitos limites mesmo. Qual a ideia por trás de tanto detalhe financeiro na Constituição, assim? Olha, é uma resposta a preocupações históricas com o uso do dinheiro público em nível local, né? A Constituição tenta criar múltiplas travas para evitar que as câmaras municipais consumam uma parte, digamos, excessiva dos recursos municipais. Recursos esses que são necessários para os serviços diretos à população. Para garantir que o dinheiro vá para onde precisa. Exato. E o parágrafo 1º do 29A ainda diz que dentro do orçamento da Câmara, no máximo 70% pode ir para a folha de pagamento. E o descumprimento desses limites todos pode gerar crime de responsabilidade, tanto para o prefeito, se ele repassar dinheiro a mais ou atrasar o repasse, quanto para o presidente da Câmara se estourar o limite da folha. São mecanismos para tentar garantir que o dinheiro público seja bem aplicado. Entendido. Agora, saindo um pouco dessas regras de estrutura, de finanças, vamos para o artigo 30, que lista o que os municípios fazem. Quais são as tarefas principais deles? Ah, aqui está o coração da ação municipal. O inciso I é chave. Legislar sobre interesse local. É autonomia na prática, sabe? Para cuidar daquilo que afeta diretamente a vida na cidade. Interesse local. Bem amplo, né? É amplo, mas é fundamental. E o inciso 2º permite suplementar as leis federais e estaduais, adaptando-as à realidade local. Isso é muito poderoso. Pensa numa lei ambiental federal. O município pode criar regras adicionais para proteger um rio específico da cidade, por exemplo. Ah, então ele pode complementar o que já existe. Pode complementar, detalhar, adaptar. E as outras competências são bem ligadas ao dia a dia mesmo. Percebi. Coisas como tributos, serviços públicos. Com certeza. O município institui seus tributos, né? IPTU, ISS, tá no inciso 3. Organiza seus distritos, 4º, presta serviços públicos essenciais como transporte coletivo, 5º, cuida da educação infantil e fundamental, 6º, e da saúde básica, 7º, sempre em cooperação com o Estado e União, claro. Urbano, controlar o uso e ocupação do solo, 8º, pensa no plano diretor da cidade e, finalmente, protege o patrimônio histórico-cultural local. 9. É uma gama enorme de responsabilidades que mostram como o município é o ente federativo mais próximo do cidadão, né? Realmente a lista é grande. E quem fiscaliza se tudo isso está sendo feito direitinho dentro do orçamento? O artigo 31 fala sobre isso. Ele estabelece um sistema duplo de fiscalização. Tem o controle externo, feito pela Câmara Municipal, mas com uma ajuda fundamental, o Tribunal de Contas. Isso. Do Estado ou, em alguns casos, do próprio município ou de um conselho específico, onde ainda existe. O Tribunal de Contas. Isso. Esse tribunal analisa as contas anuais do prefeito e emite um parecer técnico. E esse parecer é forte, viu?
Ele só pode ser rejeitado pela Câmara por uma maioria qualificada de 2/3 dos vereadores. 2/3, então um parecer técnico tem um peso grande. Enorme. Dá um peso muito grande à análise técnica e, espera-se, imparcial do tribunal. E o cidadão comum tem algum papel na fiscalização? Tem sim. O parágrafo 3º garante que as contas do município fiquem disponíveis para qualquer contribuinte examinar, por 60 dias todo ano. É um mecanismo de transparência. Qualquer um pode ir lá e olhar as contas. Deveria poder. E, por fim, o parágrafo 4º proíbe a criação de novos tribunais de contas municipais. A ideia é concentrar essa função nos órgãos que já existem para evitar pulverização e tentar garantir mais especialização. Ufa, foi uma viagem completa, hein? Pelos artigos 25 a 31, a gente viu como os estados têm sua autonomia garantida, né? Pela competência residual, pela capacidade de se auto-organizar, definir seus bens, estruturar seus poderes. Aham. E depois mergulhamos na complexa organização municipal. A lei orgânica como base, as regras detalhadas para a eleição, número de vereadores, os múltiplos cadeados financeiros para controlar gastos. Muitos cadeados mesmo. E a vasta lista de competências que impactam diretamente a nossa vida. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Fica claro que a Constituição desenhou uma arquitetura federativa que tenta equilibrar a autonomia local com a unidade nacional e talvez principalmente com a responsabilidade no uso do dinheiro público. Exatamente. É um sistema complexo, né? Cheio de freios e contrapesos, que reflete as tensões, os acordos lá do processo constituinte. E sabe, pensando nisso tudo, fica uma reflexão. Falamos da competência municipal de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, lá do artigo 30, inciso 2º. Sim, a de complementar as leis. Pois é. Será que os municípios estão explorando todo o potencial dessa ferramenta? Como é que eles poderiam usar essa capacidade de complementar as leis maiores para criar soluções inovadoras para desafios bem específicos das suas realidades? Seja, sei lá, na mobilidade urbana, na proteção ambiental local, na inclusão social, ou em tantas outras áreas onde a lei geral talvez não alcance os detalhes do dia a dia. É um convite à criatividade na gestão pública local, né? Sempre dentro dos limites da Constituição, claro. Uma ótima provocação para a gente pensar. Com isso, então, encerramos nossa análise de hoje sobre a estrutura constitucional dos estados e municípios brasileiros. Obrigado pela companhia e até a próxima.